Qual que foi o trabalho do doutorado? Eu refiz todas as variáveis metabólicas, ventilatórias e cardiovasculares das equações preditivas brasileiras. Então, eu refiz todas as equações de pletismografia, de difusão, de espirometria, de testes ergoespirométricos e acabei descobrindo que a maioria das equações elas fazem uma curva de tendência para os extremos etários. E a maioria não contempla a variável de doença dos nossos pacientes, principalmente os idosos. Isso serve como uma referência. Muitas vezes eles são tidos como doentes, quando na verdade é uma variação fisiológica da senescência. Um exemplo grande disso foi na época da pandemia, auge da pandemia, onde todo mundo estava publicando diversos artigos falando que todos os pacientes com sequelas de Covid tinham diminuição de difusão pulmonar. Todos. Logo no início do Covid. Na verdade, em abril, publicou isso. Na verdade, o que acontece? Os pacientes que evoluíam com alteração de difusão eram os pacientes mais graves. Mas aí tinha não só complicação do Covid, era complicação de tempo de ventilação mecânica, eram outras complicações, pneumonia, enfim. Às vezes era mau manejo do paciente. A questão da alteração de parênquima pulmonar foi porque eles utilizaram a equação de Wassermann. Só que quem que vai estudar o Wassermann? É porque eu fiz a minha tese de doutorado. Então, quando eu peguei que era o Wassermann foi uma equação derivada de mineradores europeus. Imagine, um lourão forte, até 45 anos de idade, para fazer uma prova de função pulmonar e comparar com de um idoso. Comparar com um idoso sedentário. Tu entendestes? Então, essa comparação errônea fizeram várias publicações. Mas é muito específico tu estudares isso. Então, quando eu bati o olho, falei, gente, isso aqui tá errado. E aí, depois vieram outros estudos comprovando isso. Que não são todos os pacientes que evoluem, mas ninguém foi lá fazer uma errata, mostrar que a equação eram com mineradores. É porque eu tinha estudado isso. A minha tese de doutorado foi com relação a isso. E quando a gente fala em declínio funcional de idoso, você tem algumas quebras fisiológicas específicas. 65 anos é um ponto onde você tem queda de autonomia, ou melhor, de desautonomia. 75 anos de variáveis cardiovasculares, você tem mais impacto. Então, 65 anos, depois, a próxima década, 75 anos, dos 75 anos até 85, você já tem um certo platô de perda de funcionalidade. Então, se as pessoas não sabem avaliar o paciente, tu passas isso desapercebido. Só que isso é fisiológico. Para os pacientes acompanharem comigo, eles faziam uma bateria de exames específicos para nós entendermos que todas as variáveis funcionais eram fisiológicas. Tanto que daí derivou meu primeiro livro. De fisiologia do pulmão do idoso. Do idoso. Porque nós fizemos diversos exames, tantos de imagem, tanto que o Daniel Winter, que está como autor desse livro, ele fez toda a análise de imagem. E aí a gente seguiu fazendo esse racional. Só que hoje a gente em pleno século XXI, e as pessoas não sabem avaliar. Hoje a gente as pessoas não sabem orientar os nossos pacientes. E é um pouco frustrante. Então, recentemente, teve uma publicação da Sociedade Brasileira de Pneumologia no Instagram. Polêmica, eu vi, hein? Me marcaram lá. Do Respiron. Então, assim, fazendo alusão à fisioterapia. A fisioterapia aquilo ali é muito pouco, além da descrição estar errada. Mas eu vou defender que eles falaram que fisioterapia respiratória não é só aquilo. Isso, ok. Uma parte muito pequena, mas não é muito louco como a imagem que está gravada na cabeça das pessoas ainda é isso? Foi justamente o que eu trouxe, sabe? É a imagem que o fisioterapeuta passa. Ainda mais quando a gente fala de pneumo, que o que mais me chama pneumo é reabilitação pulmonar, que é o que mais muda a vida, porque é que eu tenho um viés que eu vim dessa escola de reabilitação pulmonar, né? Pois é, mas... E o que tem gravado pra mim é exercício. Quando você fala de fisioterapia, eu penso em exercício. Não Pois é. Não respiram. Não respiram, nem eu. E, por exemplo, eu estudei com o Dr. Jardim lá no Lar Escola São Francisco. E aí, se tu vais ver o histórico, 1992, o Dr. Jardim trouxe para o Brasil o Centro de Reabilitação Pulmonar. Rapaz, ele não pensava em fisioterapia respiratória. Ele trouxe o quê? 2 bicicletas e uma esteira. Exercício aeróbico. Ele contou isso aqui pra gente, hein? Vai lá assistir o episódio dele depois que terminar aqui. Então, olha só.
Então, isso é histórico. E por que o fisioterapeuta passa essa imagem? Então, ele passar essa imagem em pleno século XXI e ter uma postagem dessa início do ano, marca para mim o quanto nós estamos frágeis, o quanto nós estamos nos posicionando como profissionais.